Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. É sempre assim, as minhas cordas vocais elas precisam ser aquecidas, né? Aí melhora. No início é sempre assim. Não é fácil, né? O envelhecimento do corpo físico, até as cordas vocais vão mudando, né? Você vê a voz de uma pessoa quando ela é jovem, né? Um cantor famoso, aí depois, quando ele tem 70, 80, 90 anos, é uma voz muito diferente, né? Ok. Então, nós recomeçamos hoje, né? Do verso 41, todo mundo na mesma página aí, acredito que sim, né? O Krishna ele faz uma crítica, né, interessante a respeito dos caminhos espirituais que nós muito comumente, né, encontramos, né, quando nós começamos, né, a querer encontrar um caminho, né? Eu cansei do samsara e talvez eu seja mais feliz, né, buscando, né, algum desenvolvimento espiritual que seja, aí eu começo a tatear aqui e ali, e quando eu vejo, eu começo a fazer uma sadhana aqui, outra sadhana ali, um outro grupo que sugere isso, outro aquilo, bhajans, kirtans, repetição de mantras, medita assim, medita assado, rituais, tem uma infinidade de práticas, né, espirituais no mercado espiritual, como eu frequentemente coloco, né? Existem dois samsaras, como eu gosto de colocar. O samsara mundano, realmente mundano, né? Aquele samsara genuíno, né? E o samsara espiritual, que também é uma forma de samsara. Por quê? Porque o indivíduo está fazendo ações para obter resultados, né? Então, esse desejo, né, pelos resultados das minhas ações, que são praticamente ou exclusivamente focadas naquilo que eu quero obter ou evitar, né, é uma forma de samsara também. E quase todo mundo, no início da busca, ele quer se sentir melhor, ele quer sofrer menos, né, ele quer sentir mais emocionalmente, psicologicamente estabilizado, claro. Então, ele vai fazendo todos os tipos, mas sem nenhuma noção do que ele está fazendo, e quase que invariavelmente a pessoa pula para cá, pula para lá, experimenta isso, experimenta. Existem milhares de sugestões lá fora, e as pessoas vão pulando, né, de galho em galho, de possibilidades em possibilidade, esse guru, esta pessoa, esta fórmula, este remédio, né? Então, obrigado aí, Celiana, por abrir o vídeo. Quem tiver a possibilidade de abrir o vídeo, vocês sabem, eu sempre agradeço. Então, aqui o Krishna faz uma crítica muito bacana, vocês já devem ter ouvido eu comentar sobre isso também, que o Karma Yoga o Karma Yoga, né? O Karma Yoga é uma ciência, né? Uma ciência bem embasada, completa, né? Completa no sentido de que prepara o indivíduo, né? E o Karma Yoga, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe já a destinação final, ele conhece a sua destinação intermediária, que é a qualificação, o desenvolvimento de determinadas qualidades mentais, emocionais, intelectuais. Então, o Karma Yoga, ele é colocado na direção justa, né, correta, e ele tem um quadro completo desta situação. Por quê? Qual é a diferença do Karma Yoga e essas noções, né, de bhaktas que a gente encontra no mercado espiritual, né, no mundo espiritual, né?
porque é cheio de ideias. O caminho da devoção é isso, eu tenho que simplesmente ser um devoto de Cristo, não, devoto de um qualquer coisa, entendeu? Então, eu vou fazendo essas práticas, né, devocionais, mas ninguém tem ideia realmente do que seja o propósito desta devoção, e que esta devoção ela precisa ser dirigida ao Criador, entendeu? Então, o Karma Yoga, ele sabe que o caminho aqui é o caminho do Karma Yoga. Karma Yoga é uma ciência, okay? É uma ciência na qual eu continuo interagindo com o meu campo, mas eu purifico, refino o meu intelecto, a minha inteligência, de tal modo que as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações serão permeadas com esta famosa atitude, o espírito do Karma Yoga, de modo que nenhuma ação jamais será desperdiçada, né? Todas as minhas ações produzirão melhoramento, purificação, refinamento, refinação. Então, não existe nenhuma perda de energia, nada é perdido, nada é desperdiçado, porque eu estou agindo, né, com base nessa ciência completa, né, totalmente embasada na lógica examinada, né, no campo da interação com os outros e com os outros seres. Então, tudo isso é uma clareza de visão. Você sabe qual é o meu caminho? Meu caminho é claro. E o Karma Yoga, diferentemente de todos os outros bhaktas que a gente vê por aí, ele sabe que até mesmo a devoção, né, que já não é mais para uma pessoa ou uma divindade, ela é direta para Ishvara, o Criador. Ainda assim, esta devoção a Ishvara é o meu, como é que se diz? O meu objetivo intermediário, porque eu não quero permanecer a vida toda, né, como devoto de Ishvara, né, eu quero me libertar do samsara, até mesmo de punya, da necessidade de fazer ações com o objetivo de obter punya, né? Então, a visão completa do Karma Yoga, e é por isso que o Karma Yoga é sob, né? É sob a umbrella, né? O guarda-chuva do Vedanta, que é uma ciência que nos diz, Karma Yoga vai te trazer do ponto A ao ponto B, e o Jnana Yoga vai te levar do ponto B ao ponto Z, ok? Então, é claro, o Karma Yoga sabe já que tudo isso aqui é parte do meu processo de melhoramento, preparação, por isso eu sou não somente um Karma Yoga, mas eu sou um Vedantin, ok? Então, eu sou um Vedantin, eu sei que o meu objetivo final é auto-reconhecimento e moksha, né? E o meu objetivo intermediário, né, é simplesmente o desenvolvimento de qualificações, e para isso, esta observação do campo, suas leis, o Criador e a interação, né, do indivíduo com esse Criador, com esse Deus, é fundamental, porque o indivíduo vai compreender o modo o qual Mithya funciona e o qual eu posso agir para obter o bem superior, o bem maior de todos, que é a purificação do meu instrumento primário de experiência e conhecimento. Se eu purifico o meu instrumento primário, o que ocorre? Ele está purificado, então eu tenho resistência contra as adversidades e eu tenho uma estabilidade, uma equanimidade, até mesmo com os picos de felicidades condicionadas pelo campo, né? Então, eu vou desenvolvendo essa equanimidade, esse equilíbrio. Por quê? Porque eu me tornei um Karma Yogi e eu desenvolvi esta preparação, esta força mental e emocional. Então, essa passagem, Lord Krishna apresenta alguma crítica, né, a esses caminhos por aí que oferecem, né, sugerem, né, sem nenhuma clareza, né, e são caminhos infinitos, né? Arjuna, existe apenas um entendimento claro neste campo, né? No entanto, as noções daqueles sem clareza são muitas e infinitas. Então, a gente precisaria ver o verso 40, porque para contextualizar melhor esta passagem. Tem aqui o verso 40? Ok. Ele diz, neste campo não há falha, no campo do Karma Yoga, né? Não há resultado adverso. Mesmo um pouco de aplicação do Karma Yoga, disciplina, protege a pessoa de grande sofrimento, né? Esse é um verso muito bacana e muito famoso também, né? Então, ele diz no 41 que não há
existe apenas um entendimento claro neste campo, no campo do Karma Yoga, sempre referindo, né, nesse estágio, né, de preparação, né, neste campo do Karma Yoga, como um Karma Yoga, quando você se torna um Karma Yoga, em vez de se tornar um buscador perdido no mercado espiritual, entendeu? Então, neste campo do Karma Yoga, existe somente um entendimento, e esse entendimento é claro. Se o Karma Yoga é realmente um Karma Yoga, o entendimento é claro, entendeu? Eu preciso compreender Mitya, compreender os valores dharmas, compreender as leis que regem esse campo, me harmonizar com as suas leis, compreender o meu relacionamento com o Criador e agir em harmonia com o Dharma, ainda assim livre de qualquer perturbação mental, emocional, intelectual, derivada de possíveis expectativas a respeito do meu futuro, dia de amanhã, porque eu estou aqui interessado no melhoramento punya, não circunstâncias favoráveis, né? Então, ele diz que existe somente um entendimento claro na mente do Karma Yoga, né? Mas, infelizmente, no mundo, no samsara espiritual, no supermercado espiritual, as noções são muitas, são noções daqueles sem clarezas, né? E elas são muitas, né? E isso nós sabemos de primeira pessoa, né? Olá, Luciano, obrigado por abrir o vídeo, né? Se alguém tiver algum comentário aqui ali, sintam-se à vontade, ok? Um dos problemas que enfrentamos enquanto nós lemos as escrituras é que há um número incontável de sadhanas. Então, as práticas espirituais são expostas nas escrituras védicas, não vedânticas, né? Existe uma infinidade de sugestões, né? Ao contrário das outras religiões, que parecem ser muito simples. Agora, ele faz um paralelo entre a religião, né, a cultura hindu védica, e as outras culturas espirituais, religiosas, né, que são mais religiosas, menos espirituais. Então, é tudo muito mais simples quando a gente lidar com esses outros ismos, né, cristianismo, entre tantos outros, né? Existe o budismo não é realmente uma religião, porque eles rejeitaram a ideia do Criador, mas as outras religiões, nós temos um Criador, ele tem regras e leis, né, kármicas, éticas, morais. Então, toda religião tem uma lista de condutas que devem ser observadas, né? E você tem que seguir, né, essa lista de condutas, né, de ações que sejam aceitáveis, né? E de tal modo que você viva em harmonia com o seu meio ambiente, com os outros também, né? Então, se você seguir essas leis, você vai ser, né, gratificado, recompensado com a vida eterna no céu, e se você não segue essas leis, você vai ser punido, né, vivendo no inferno infinito, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito simples, né? É muito simples, e nessas religiões, e não só nessas religiões, no mundo espiritual, com exceção realmente, né, do Vedanta, até mesmo essa espiritualidade mais né, moderna, a espiritualidade que é misturada à ignorância com alguns fragmentos de conhecimento, as pessoas enfatizam, não, a gente tem que fazer isso, tem que seguir o Dharma, a gente tem que respeitar isso é o correto, mas ainda assim ninguém explica, né, a ciência por trás dessas normas, desses códigos de behavior, né? de conduta, né? De comportamento, por que a gente tem que se comportar deste modo e o porquê é tão difícil, né, a gente manter as nossas resoluções a respeito disso, por que a gente trai a nós mesmos, nós traímos a nós mesmos, que a gente diz, isso eu não quero mais fazer, mas aí quando eu vejo eu faço, né? Eu já citei diversas vezes o meu próprio exemplo, né? Coisas que eu não gostaria de repetir em minha vida e eu repetia de novo, sendo o mais relevante, né? Nos meus exemplos é aquele, né? De ter uma reação negativa com a minha esposa e a minha esposa começar a fazer a mala e eu dizer não, se é a última vez, eu prometo,
e, de repente, ocorrem novamente. Então, o porquê ocorre, né? O porquê da minha impotência, né? de prevenir ou de estopar, né? de obstaculizar esses movimentos. Né? Então, ele requer uma ciência que me permita compreender de qual modo eu sou operar, de qual modo eu estou reagindo, entendeu? Então, você tem que entrar no mundo do Vedanta, os 3 corpos, os corpos das vasanas, a ignorância sem início, entendeu? Todos nós somos vítimas dessa ignorância, nós tentamos sair dela, as pressões, né, que vêm deste mundo, né, da inconsciência humana, né, das vasanas, né, o corpo causal, e o modo qual a gente pode ir melhorando, né, a condição, essa carga de vasanas. Né? Então, a ciência do Karma Yoga, né, vai ser apresentada contextualizando tudo e dizendo, olha, se você fizer isso, isso e isso, você terá muito mais sucesso em observar o Dharma, seguir o Dharma e desenvolver uma mente calma e um coração tranquilo, que é propício para esse processo de refinamento, refinação e purificação do complexo corpo-mente. Né? Então, ninguém explica essa ciência como nós explicamos no Karma Yoga. Né? Então, a lógica está lá, suportem, né? Sustentando tudo isso. Né? Uma coisa é dizer, não pode, não pode, não pode, isso é imoral. Ok. Mas se o indivíduo não conhece o mecanismo pelo qual ele está sendo compelido a agir de modo imoral, ele se sente impotente, né? Incapaz de combater aquele inimigo invisível. Não é assim, Luciana? Eu estou falando tudo isso, vocês naturalmente, vocês sabem que eu não sou fanático do Vedanta, eu não conheço nenhuma ciência religiosa, espiritual, tão completa, sofisticada, entendeu? E aqui o Swami Pi está dizendo a mesma coisa. No mundo das outras religiões, os círculos, tudo é muito simples. Você tem coisas que você pode fazer e não pode fazer, os 10 mandamentos, etc, etc. Quando você entra no mundo do Vedanta, a situação parece mais difícil e complexa, né? Porque o indivíduo, não, deixa isso para lá, isso aí é coisa muito mental, né? Me diga só o que eu devo fazer, né? Me diga o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu sou uma pessoa simples, né? Eu quero saber só o que eu devo fazer para ir para o céu. Né? Aí eu digo assim, posso dizer a você o que se deve fazer, mas existe uma grande chance que você não consiga realmente fazer, entendeu? Viver em harmonia com o seu meio ambiente. Então, nós temos que compreender os meios que compelem a não viver em harmonia com o meio ambiente, que é a ignorância sem início. Né? Aí você vê que a complexidade vai aumentando, né? E o indivíduo de mente simples, querendo sempre uma solução instantânea, né? Vai dizer, não, isso é para mim, não. Eu quero um grupo, né, que me diga exatamente como fazer, quais são os mantras que eu devo repetir, o tipo de ritual, né? O tipo de meditação, o tipo de puja, porque eu gosto de fazer e colher os frutos imediatamente. Essa história de processo de ganho de conhecimento, purificação, melhoramento, entendeu? Desenvolvimento de sabedoria espiritual, isso aí é coisa muito complicada para mim. Então, tudo bem. Então, a maioria das pessoas não são atraídas pelo Vedanta porque requer realmente um intelecto, né, mais sofisticado, como é o caso da Celiane, o caso do Cardoso, do Sidney. Senão, eles não estariam aqui, naturalmente, né? E aí ele faz uma outra menção, ele fala assim, até mesmo as nossas próprias escrituras védicas são muito volumosas. Os Vedas, né? Os Puranas, né? Tem os Puranas dentro dos Vedas, comentários, subcomentários, né? Uma variedade de sadhanas, de práticas, são prescritas. Então, em algum lugar, eles falam sobre faça puja, em outra parte dos Vedas vai falar assim, faça japa. Numa outra passagem diz faça meditação e assim por diante, né? Faça bhajans, kirtans, né? Em algum lugar ele vai dizer assim, não, faz isso não, faz a peregrinação, que isso vai te preparar e vai atrair punya. Então, todas essas noções são noções, naturalmente, para os indivíduos, né? Eles já estão no universo dos Vedas, eles não possuem
não possuem um intelecto purificado e sofisticado, ainda assim as instruções precisam ser simples, como essas: faça japa, faça bhajan, faça essa meditação, repita esse mantra. São indicações, sugestões, instruções que o Ramana Maharaj costumava dar às pessoas de acordo com o nível de sofisticação, o nível de sabedoria, ou desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento de cada indivíduo, né? Então, eles vão falando tudo isso, né? E o indivíduo vai fazendo isso e ele não tem a menor condição de ser introduzido à ciência do karma e yoga, porque é muito complexo para ele, para o intelecto dele. Vocês entendem? Vocês entendem porque o nosso grupo é tão pequeno, né? Porque onde você vê 5, 10, 20 mil pessoas juntas em torno, você pode ter certeza que não é Vedanta, entendeu? Porque Vedanta, raros são os indivíduos atraídos pelo Vedanta, por causa da maturidade que é tão rara de ser encontrada. Aí ele continua falando sobre isso, né? Leia a última página do Hindu. Um dia eles teriam relatado que apenas quem eu sou, a questão quem eu sou, né? Que o Ramana Maharaj ele trouxe de volta, mas é uma coisa que existe da sempre, esta investigação com base, né? O que é este eu, quem sou eu, né? Então, na última página do Hindu, né? Das escrituras Vedas, né, nessa passagem do Hindu, não sei, eu não conheço isso, tem a questão eterna, né, essa questão que sempre existiu. Você faz essa pergunta e aí você obtém o quê? A liberação instantânea, né? Então, isso atrai muito, mas o que acontece com aquelas pessoas que depois de 10, 20, 50, 100 anos, né? Não, 50 anos já passaram, 70 anos já passaram desde que o Ramana Maharaj deixou o corpo, e ainda assim as pessoas se fazem essa pergunta. Eu encontrei algumas pessoas na última vez que eu estive em Tiruvannamalai, pessoas que famosas escreveram livros sobre as palavras, publicaram livros sobre as palavras de Ramana Maharaj, né? Que ainda assim, todo dia, fazendo horas de meditação, quem sou eu, quem sou eu, isso depois de 30 anos, 40 anos em contato com as palavras de Ramana Maharaj, né? Então, se a pessoa, depois de 30 anos, 40 anos, continua se perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, qual é o significado implícito disso? Sidem? Significado de perguntar quem sou eu? Se a pessoa, depois de 30, 40 anos, continua indo ali meditar diversas horas por dia, perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, o significado implícito é que a pessoa ainda não sabe quem ela é, nem mesmo após de 30, 40 anos de meditação, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, né? Senão ela teria parado de perguntar. O Luciano está dando risada, porque ele tem feito essa quem sou eu todo dia, por isso, Luciano? Ok. Arlindo, tem alguma coisa errada nessa sadhana. Quem sou eu? O Swami Dayananda já falou sobre isso. Isso foi muito mal interpretado e tem alguma coisa desconexa aí. Por isso que eles ficam 30, 40 anos fazendo a pergunta e não chegam a lugar nenhum. Eu conheço muito bem essa sadhana e eu sei de que modo existe alguma coisa de errado na interpretação e de que modo não existe nada de errado nesta interpretação, entendeu? Se você vê as instruções que Ramana dava, né, porque eu fui devoto de Ramana por 10 anos, mais ou menos simultaneamente, né, eu era discípulo também do Nisargadatta Maharaj, que era o meu principal guru, né, muito embora eu não o tenha conhecido vivo, e eu fiz tudo isso, né, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e é uma busca, uma investigação, né, sem nenhuma base, sem nenhum embasamento lógico, entendeu? É muito intuitivo. Então, a resposta ela só pode surgir num intelecto que já esteja muito, muito, muito purificado, né? E eu sei disso porque eu estive diversas vezes no ashram de Ramana
E falando e conhecendo as pessoas, eu pude verificar que realmente raro foram os indivíduos que se autorrealizaram. Por quê? O Ramana, ele perguntou, ok, eu vou morrer, né? Então, eu vou morrer, tudo bem? Ok, parece que não tem jeito, ok, eu vou morrer. Aí ele perguntou, aí uma questão, né, apareceu na mente dele, assim, mas o que é que vai morrer? Né? O que é que vai morrer? Porque na idade de 17 anos, eu percebo que este eu, não necessariamente esse corpo físico, como é que uma questão, uma investigação, uma inquirição deste nível pode ocorrer numa mente de 17 anos? É porque era uma mente já muito madura, né? Era uma alma espiritualmente muito madura. A questão veio para ele, aí ele falou assim, não, eu tenho certeza que o corpo vai morrer, mas eu não morro. E aí ele permaneceu, né? Paralisado por aquele medo, ainda assim observando, o medo foi passando e ele reconheceu ali que ele não era o corpo, né? Então, é raro que um indivíduo, intuitivamente, eu sei de primeira pessoa, porque eu fiz essas meditações buscando, né? Mas no subconsciente, inconscientemente, o indivíduo está fazendo isso, sabendo que o autorreconhecimento pode surgir, como surgiu para o Ramana, né? Mas ainda assim o indivíduo não sabe quem ele é, ou já ouviu dizer o que ele é, mas ainda assim a expectativa é que uma epifania ocorra de modo a provar para mim que eu sou a consciência livre e independente, né? Então, esta é a falácia desta meditação intuitiva, não embasada, né, numa lógica, né, extensa, né, baseada, né, nas nossas experiências que vão revelando para a gente o que a gente realmente é, entendeu? A diferença do Vedanta e desta sugestão do Ramana Maharaj, que é mais ou menos a mesma coisa que costumava sugerir o Nisargadatta Maharaj, entendeu? É uma diferença enorme, né? Porque uma é uma busca intuitiva através do yoga, né? Na expectativa que alguma epifania possa provar alguma coisa para mim a respeito de minha real natureza, né? Então, eu sei que, muito provavelmente, né, muitas pessoas interpretaram ainda muito mal, elas não compreenderam que aquela ali era uma sadhana para pessoas extremamente mais avançadas. Só para te dar um outro exemplo, Cardoso, eu gostava mais das sugestões, dos apontamentos do Nisargadatta Maharaj. Você já me ouviu dizer, né, que é meditar. Para meditar, você precisa de um objeto de meditação. O objeto de meditação mais íntimo é o pensamento, sentimento, eu sou, eu existo. Então, você permanece focado em algo que não é um símbolo totalmente abstrato, não é um símbolo totalmente tangível, objetivo, é um símbolo daquilo que é esta consciência, existência, que está brilhando no seu intelecto como eu sou e eu existo, né? Então, é uma meditação que é a mais direta, mais profunda. O Nisargadatta apresentou isso na época do Papaji, todo mundo estudava o Nisargadatta, o Papaji tinha os livros de Nisargadatta na sala dele, né? E ninguém, essa meditação não clicava para ninguém, Cardoso, como é clicado para mim. Para mim, clicou e eu imediatamente permanecia, né? Depois de algum tempo de prática, permanecia focado neste reflexo da consciência que se manifesta como eu sou, eu existo, entendeu? Que não é uma coisa extremamente tangível e requer uma mente mais madura, mais sutil, mais pura, tá? Então, até mesmo ali, a gente vê as pessoas diziam, não, essa coisa de meditar no eu sou, para mim, é puramente teórico, né? Eu não sinto nada e não acontece nada, é um pensamento como qualquer outro. Então, no final das contas, depende da qualidade mental, emocional, intelectual de cada um de nós, né? O quanto sutilizado nós estejamos, né? Então, as interpretações são derivadas desses níveis, né, diferentes, né, de densidade, né, de interpretações equivocadas, com base, né, nas minhas projeções, né, aquilo que a minha mente consegue perceber dessas indicações, desses apontamentos, dessas sugestões. Existe uma margem monstruosa, assim, para interpretações equivocadas, né? Então, na última passagem do livro do Védico, fala sobre essa quem eu sou e uma libertação, o autoconhecimento instantâneo.
No mesmo livro, você vai ver que se você começar a trabalhar com Kundalini, né, você vai encontrar também um resultado rápido e iluminação. Em outras passagens, você tem que repetir Rama, 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 né? Apenas uma vez, suficiente, outros dizem, você ganhará moksha, né? Então, existem esses atalhos no mundo espiritual, essas sugestões, né? Que muitas das vezes ninguém diz que você vai obter moksha, mas eles dizem que, de repente, você vai ter uma boa experiência mística, né? Então, o indivíduo que passa por tudo isso, essa floresta, né? É uma floresta, né? As pessoas ficam perdidas na floresta do samsara, tentando de tudo. No final, elas terminam como? Confusas, exatamente como Arjuna se encontrava confuso, né? E aí Arjuna pergunta ao Lord Krishna, o que devo fazer? Me diga exatamente o que eu devo fazer. Não, eu tenho que te ensinar o Karma Yoga e o Jnana Yoga. Não, não, não. Me diga o que eu devo fazer. São as palavras de Arjuna que foram repetidamente apresentadas. Eu quero simplesmente saber o que eu devo fazer. E o Krishna jamais disse a ele o que ele deve fazer. Vocês observaram isso? O Krishna jamais vai dizer para o Arjuna o que você deve fazer. Ele simplesmente vai apresentando os ensinamentos, a lógica, né? E em alguns momentos ele diz, não, o Karma Yoga é superior ao Jnana Yoga. Então não. Aí, mais à frente, ele de novo ele diz, não, o Yoga é superior a todas as yogas, né? Então, ele jamais diz exatamente por quê. O indivíduo ele precisa desenvolver a compreensão por ele mesmo, né? Ninguém pode impor a sua compreensão no outro indivíduo, ninguém pode tornar uma outra pessoa um Vedantin, entendeu? Tem muita estrada para o indivíduo desenvolver uma certa capacidade espiritual, né? Qualificações espirituais. Então, se nós temos que buscar a espiritualidade, se o buscador é um buscador sério e ele quer ser bem-sucedido, né? Você tem que ter uma ideia clara a respeito das sadhanas, de cada uma das sadhanas, né? E os resultados que você pode obter de cada sadhana. Não significa dizer que a peregrinação seja jogar fora, que os rituais sejam inúteis, né? É uma forma de ignorância, mas que serve o seu propósito, né? Então, o indivíduo tem que saber o que eu posso obter de cada uma dessas ações, né? E o que eu jamais obterei como resultado de qualquer ação, né? Eu jamais obterei aquilo que eu já sou, aquilo que eu já possuo, que é a minha existência, consciência infinitamente não limitada, né? Então, o que eu devo é compreender isso de tal modo que eu não tenha mais dúvida a respeito da minha real natureza. Eu sou Satchitananda, consciência, existência infinitamente não limitada. Você tem dúvida, Celiana? Não, professor, está tudo bem, obrigada. Que bacana, tá vendo? Essa dúvida foi removida, em geral, ela é muito bem removida através do Shravana e Manana, né? Shravana significa escutar, a gente escuta através de um professor, né? Não é simplesmente ler, também é importante, mas você lê, você ouve as escrituras, você contempla, reflete e vai resolvendo as suas ajudas, com a ajuda do professor ou não, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa convicção intelectual a respeito daquilo que eu sou, né? Então, existe, sim, uma diferença entre este autoconhecimento, do ponto de vista de convicção intelectual, e depois este conhecimento que se tornou claro, né, a respeito do que eu sou, ele tem um time lag, tem um período de tempo que ele vai frutificando através do nididhyasana, aí que entra o nididhyasana, vai frutificando de tal modo que este conhecimento, que é claro e firme do ponto de vista intelectual, ele se expande, ele é convertido também num conhecimento, um autoconhecimento emocional, né, que o Swami Paramarthananda muito frequentemente apresenta,
né? Então, este autoconhecimento emocional é quando não somente eu tenho certeza absoluta, mas eu respondo aos estímulos da vida emocionalmente segundo esta convicção intelectual. Vocês entendem? Então, a gente vai através do Shravana e Manana e a gente vai fazendo com que esse conhecimento comece a criar raízes tanto no corpo causal como no corpo emocional, de tal modo que a gente vai vivendo nossas vidas. A minha vida e o meu conhecimento eles estão bem harmonizados, bem alinhados, né? O que o Swami Paramarthananda frequentemente diz, o autoconhecimento, né, deve se tornar também um autoconhecimento do ponto de vista emocional. Aí a gente vê como a gente responde, a gente vê se isso frutificou realmente, né, essa convicção intelectual frutificou realmente como o quê? Como uma força mental, emocional que me permite responder aos desafios da vida, jamais esquecendo que eu sou livre e independente de qualquer adversidade. Tá? Parece utopia, Luciano? Alido, mas não é. Ok, você não tem certeza. Você não tem certeza que parece, mas você tem certeza que não é utopia, né? Exato. Você falando isso, também vejo um pouco de problema nessa sadhana do Ramana, né? Da resposta, da espera dessa resposta de quem eu sou. A maioria das pessoas que fazem essa sadhana não tem esse trabalho de Shravana e Manana. Então, o que falta para a pessoa? Por que ela fica 40 anos perguntando quem eu sou? Porque ela não tem a convicção. Ela não tem essa convicção, né, essa certeza, que só vem a partir do estudo e de escutar as escrituras. Então, ela lhe falta coragem para assumir a sua real identidade. Então, ela fica sempre na expectativa de surgir uma resposta, porque ela não tem essa certeza, né? Exatamente. Isso é que distingue o Vedanta, né, os Upanishads, os ensinamentos completos do Vedanta, dessas outras práticas intuitivas, né? Porque, como você disse, o indivíduo nunca teve contato com as escrituras upanishádicas, ele nunca teve contato com um professor que as expõe. Então, o Shravana e o Manana foram evitados, né? Aí, naturalmente, Nididhyasana é fora de questão, porque sem Shravana e Manana, Nididhyasana é inexistente, né? Então, você não tem Shravana, Manana e Nididhyasana, que são os 3 estágios finais, né, de um Vedantin. Você quer pular, né, do mundo, desse supermercado espiritual, dos prem-prems e dos babas-babas, você quer pular diretamente no autoconhecimento sem nenhum embasamento, nem mesmo, em geral, com as qualificações necessárias, né? Como o James costumava dizer, imaginemos que apareça, você pergunta, quem sou eu, aí aparece essa luz que vem lá do céu, aí Ishvara se manifesta diante de você, aí diz assim, você é a consciência infinitamente não limitada, livre e independente de suas experiências. Tá? Aí o cara falou, putz, nossa, valeu a pena esperar 30, 40 anos para ter essa epifania. Deus chegou e me disse o que eu sou. Né? Luciana, você acha que o cara seria convencido de que ele é realmente através de uma epifania como essa? Eu acho que não, Arlindo. Naturalmente que não. O mundo espiritual é cheio de pessoas que tiveram epifanias e continuam auto-ignorantes. Né? Porque você vai receber essa epifania, você vai ter dificuldade de interpretá-la e ainda mais ainda de aceitá-la. Por quê? Você não tem nenhum embasamento, você não tem nada que vá te realmente convencer. Por isso que o autoconhecimento é feito de conhecimento, senão eles chamariam de autoexperiência. Eu estou realizado, estou liberado, que eu tive uma autoexperiência. Não. Em todas as línguas se diz yana, autoconhecimento. Né? Atma yana é o autoconhecimento. É conhecimento, entendeu? Uma experiência mística jamais te dá o conhecimento. No caso do Ramana, ele teve aquela experiência que é relativamente simples, mas ele extraiu o autoconhecimento
devido às suas qualificações muito elevadas, né? Mas, em geral, as pessoas têm uma epifania, eles vão interpretar de modo diversos e, ainda assim, eles vão ficar repetindo para todo mundo, né? Eu tive essa epifania, agora eu abri a minha loja de guru aqui. E eles não sabem o que fazer com elas, porque, ainda assim, eles não estão convencidos daquilo que Ishvara desceu para dizer, você é isso, isso e aquilo. Aí ele fala assim, eu tenho alguma dúvida, eu preciso de repetir essa epifania, porque se Ishvara aparecer e me disser mais uma vez, aí talvez eu esteja convencido. Não. O indivíduo, ele é convencido por si, ou ele não é convencido por si. Ele só não é convencido devido aos obstáculos, os impedimentos, e os impedimentos são noções equivocadas a respeito daquilo que nós somos. Essas noções precisam ser abordadas e canceladas. Como é que você vai cancelar isso? Força de vontade? Não. Você precisa da luz, você precisa do conhecimento que irá neutralizar todas essas ignorâncias, essas noções ignorantes a respeito daquilo que eu sou. Não existe outro modo, somente o jnana, somente o conhecimento, né? Vamos voltar aqui. Se eu não souber o papel de cada uma dessas sadhanas, como é que eu vou usá-la, né? Eu vou ficar criando expectativas usando esses instrumentos, né? Então, não terei sucesso. E aqui, Lord Krishna diz, Karma Yogi é aquele que tem uma compreensão clara sobre sadhanas que deve praticar, né? Onde é que você vai encontrar isso? No mundo do Vedanta. Se você quiser fazer todas essas... E a gente tem que lembrar que do Vedanta, quando você se torna um Vedantin, você já não é prescrevido. É prescrevido ou prescrito? Prescrito, né? Você já não é prescrito os rituais, os bhajans, nada daquilo, os pujas, nada daquilo é realmente prescrito quando você chega no Vedanta. Quando você chega no Vedanta, você chegou no mundo da compreensão e conhecimento. Esse conhecimento nos foi revelado e eu começo compreendendo o que é Mithya, compreendendo o que é Ishvara Jiva Jagata, e eu vou desenvolvendo essa compreensão, desenvolvendo esta visão. Este é o início da jornada final. A jornada de quase todo buscador inicia com Karma Yoga, que inclui Dharma Yoga, que pode ou não passar por Upasana Yoga, e que depois deve necessariamente, inevitavelmente, passar por Shravana, Manana e Nididhyasana, ok? Então, nós chegamos no mundo do Karma Yoga, todas aquelas práticas são irrelevantes. Você começa agora a compreender Karma Dharma, este relacionamento entre Jiva, Ishvara, Jagata, né? E as leis que regem o campo. E somente o Karma Yoga é aquele que tem uma compreensão clara sobre o que eu estou fazendo, o que eu devo praticar, e essa clareza quanto aos meios e aos fins, né? Sadhya, sadhana, visyaya, os meios e fins. O que eu posso obter por esta sadhana e o que eu não posso obter por esta sadhana, ok? E mesmo nos meios e fins, temos fins intermediários, bem como fins últimos, né? Assim como uma pessoa que ir a Delhi, não aquela analogia, né? Quando você vai viajar, tá? Se eu quiser viajar daqui para muitas outras partes do Brasil, quase sempre eu tenho que fazer trânsito em São Paulo, por exemplo, né? Tomo um avião de Brasília, faço trânsito. Então, qual é a minha destinação intermediária? São Paulo. E a minha final, onde eu for, né? Então, nós temos que manter presente qual é a minha destinação intermediária e a minha destinação final. E o Swami e muitos outros, né, gurus da nossa tradição apresentam esta analogia, né, dizendo que o indivíduo está tomando um trem que vai de Bombay para Delhi. Aí, quando para no meio do caminho, ele fica tão excitado de sair do trem para comer um pouco de samosa e aquelas porcarias cheias de germes, né, na estação. Ele vai ficando distraído, o trem parte, quando você vê, ele está correndo atrás do trem. Eu via sempre isso, né? Correndo para pegar o trem andando realmente, literalmente. Então, a gente não pode esquecer o que é a nossa destinação final e quais são aquelas intermediárias.
clareza sobre o que eu quero na vida, clareza a respeito da minha destinação final. E qual é este entendimento? Eu não sei o que eu quero, mas muitas pessoas você pergunta o que você quer e elas vão coçar a cabeça. Eu recebi uma mensagem no outro dia de uma pessoa me dizendo isso, exatamente, uma pessoa que todos nós conhecemos, mas naturalmente eu não vou revelar a identidade, dizendo assim, eu não sei, eu estou perdido, eu não sei o que é o propósito da minha vida, eu não sei o que eu quero da minha vida, né? Isso depois já de um bom tempo, né? Estudando um pouco de Vedanta, mas naturalmente, né? Não todos realmente são claros, né? Ou possuem essas qualificações necessárias para ter uma clareza a respeito da minha destinação final. Quando eu vejo, não, minha destinação é isso aí, pá, apareceu um punho aqui, um punho ali, uma circunstância, aí não, estou satisfeito, é isso aí mesmo, meu objetivo agora é esse, né? Então, ele clareza, se alguém perguntar, mas eu não, o que você quer da vida, qual é a sua destinação, a pessoa não sei exatamente. Primeiro eu pensei que queria, né, esses bens materiais, e agora já não tenho mais certeza, então nada é claro para pessoas que não realmente compreenderam esses ensinamentos revelados pelo Lord Ishvara, né? E qual é esse entendimento? Krishna não diz o entendimento final, nós devemos saber o objetivo final é o autoconhecimento e a libertação. A nossa destinação final é a libertação do samsara, autoconhecimento. Por quê? Quer você goste ou não, todo mundo está instintivamente trabalhando apenas pela libertação. Nós sabemos disso. Alguém tem dúvida a respeito disso? Que tudo aquilo que nós fazemos, saibamos ou não, estejamos conscientes ou não, é simplesmente um esforço, né? Uma tentativa de restabelecer a minha natureza em ananta, em satisfação, em paz, né? Em tranquilidade. Tudo que a gente está fazendo, né? Qualquer ação é sempre uma tentativa de restabelecer a minha natureza intrínseca, que é paz, tranquilidade, ananta, mas isso só pode ser restabelecido não através de ações, mas através da compreensão a respeito da minha natureza absoluta, natureza em Satya como Satya, né? Então, aqui ele toca neste ponto dos ensinamentos também, né? Tudo que fazemos é isso. Aí ele apresenta uma criança, né? Você observa uma criança, ela tem uma perna, os músculos são fracos, e ela segura na mão da mãe, né? Até que ela seja fortalecida, né? Então, quando ela se torna livre do dedo, eu me lembro do meu filho, ele agarrava no meu dedo, né? E eu pensei assim, pô, é difícil essa história, né? Eu tenho que dar o dedo para ele o tempo todo. Naquele tempo eu tinha uma loja de produtos naturais no shopping center, lá em Caraí, Niterói, e eu tinha que dar o dedo para o meu filho para ele caminhar. Eu falei assim, pô, tomara que um dia desses ele comece a caminhar sozinho. Eu falei, nossa, quando ele começou a caminhar sozinho, aí que meus problemas aumentaram, né? Porque ele saía disparado, ia para cá, ia para lá, caía, se esborrachava no chão. Eu falei, pô, vamos voltar para o dedo. Ele já não queria mais o dedo, né? Naturalmente. Então, a criança ela vai se fortalecendo, né? Os animais, os pássaros também, né? O que queremos dizer com liberdade? Não a liberdade para fugir, mas a liberdade interior, essa força interior, né? E qual é a liberdade? Qual é a força? A força não é o desenvolvimento de músculos, né, na perna, que permitem a criança a caminhar, ou força nas asas, que permite a ave fazer o seu primeiro voo. Este fortalecimento é um fortalecimento interior, né, mental, emocional, que somente é possível através do yana, né? Shwara yana and Brahmanyana, sometimes eu digo, né? Então, o que é esta liberdade interior? O que é esta força interior?
né? Traduzindo em poucas palavras, é assim: eu gostaria de ser feliz comigo mesmo, sem depender de nenhum outro ser humano, ou de seu comportamento, ou de sua presença ou ausência, né? Então, quantos de nós podemos dizer isso, né? Eu sou feliz comigo mesmo e eu não dependo de nenhuma circunstância, de nenhuma pessoa, de nenhuma coisa, né? Porque, em última análise, a fórmula básica, né, é essa: dependência é tristeza, independência é felicidade. Olha que bacana, né? Dependência é agonia. Ah, não, a dependência, essa é uma dependência boa porque está dando frutos doces. As dependências, mais cedo ou mais tarde, produzirão frutos amargos, é inevitável, né? Não que os frutos doces necessariamente tenham que desaparecer, mas aquilo que aparentemente eram somente frutos doces se tornam doces e amargos. Então, a dependência, né, ela causa tristeza, né? Por que a tristeza? Né? Por que a dependência causa tristeza? Porque, no final, muito dentro de nós, a gente sabe que depender de alguém, já me coloca numa posição de tal vulnerabilidade, né? De tal dependência mesmo, né? Agora eu tenho que, né? Sem esta pessoa ou esta situação, eu não estou em paz, não estou tranquilo. É uma ofensa, né? Ninguém aceita conscientemente, claramente, que eu dependo dessas muletas, né? Felicidade é jogar fora as muletas e dizer assim: não, eu não dependo de nenhuma dessas muletas, né? Quem é que gosta de viver dependente de diversas muletas? Então, a tristeza é porque o indivíduo gradualmente vai compreendendo que o outro, ou essas outras coisas, né, necessariamente, inevitavelmente, no final, irão causar grande tristeza. Como o Papaji costumava dizer, ele dizia assim: se apegue a qualquer objeto que é em constante modificação, e esse objeto vai te morder no final, né? Ele fazia a analogia, né, da dor como uma mordida, né? Attach yourself to anything that moves, anything that changes, anything, qualquer coisa que se modifique, né? Que você se apegue e você será mordido no final. Eram as palavras, né, do Papaji, muito provavelmente palavras que ele ouviu do Ramana, ou leu nos nossos livros mesmo, né? Então, a independência é o objetivo final de todos nós. Por isso que nós dizemos: eu sou a consciência, existência infinitamente não limitada, livre e independente de qualquer seja a minha experiência em relação ao campo, né? Eu sou a consciência, existência livre e independente. Então, essa liberdade e independência são sinônimos. Karma e Dharma são dois lados da mesma moeda. Liberdade e independência são dois lados da mesma moeda, né? Eu preciso ser independente de modo que eu possa me sentir livre. Se eu dependo, aí eu me torno um samsara, porque a dependência desenvolve o apego, e o apego é o que vai produzir muita tristeza no decorrer do tempo, né? Então, depois de ter observado tudo isso, a próxima questão é obter esta liberdade. Qual é o meio, né? Através do Karma Yoga, você estudou e analisou e se preparou para os ensinamentos finais do Jnana Yoga, né? E assim você irá reconhecer o fato de que a liberdade é a sua natureza intrínseca. E é só que eu não compreendi claramente e eu ainda não reivindiquei totalmente o fato de que eu sou livre, né? O que significa ser livre, né? Ser livre é ser independente, né? Então, o que ocorre, Luciana? O que ocorre com a personalidade da Luciana quando ela se torna livre, uma personalidade livre? O que ocorre com ela?
Professor, eu vou parar de buscar nos objetos do campo essa completude, que vai vir essa compreensão. Sim. Então, e essa compreensão, Luciana, ela incorpora a compreensão de que, como pessoa, como personalidade, entendeu? Eu não sou realmente, né, ilimitado, livre e independente, entendeu? Eu dependo da comida, eu dependo disso e aquilo. Mas, interiormente, o indivíduo, ele transferiu a sua identidade da personalidade, do complexo corpo-mente, para a sua natureza intrínseca. Então, interiormente, ele se sente independente e livre, muito embora, objetivamente, e do ponto de vista prático, ele dependa de diversos outros fatores do campo, mas interiormente ele se sente livre e independente, tá? Então, essa é a distinção que eu queria fazer. Portanto, a liberdade, a libertação, moksha é o objetivo, jnana é o único meio, conhecimento, compreensão. Então, esse indivíduo reconhece que para obter esse conhecimento, jnana, ou qualquer conhecimento, eu preciso preparar a minha mente, né? Nós sabemos disso, qualquer que seja o campo de conhecimento científico, a gente precisa preparar as nossas mentes, né? A gente tem que ir desenvolvendo mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, aí, de repente, a gente está, né, fazendo mestrado de outros, né, PhDs, etc., onde o estudo é mais profundo, né? Mas ninguém pode pular lá, né? Ok. Portanto, o autoconhecimento requer uma preparação tremenda. Olha a palavra do Swami Pi. Todo mundo quer o autoconhecimento nos, como é que se diz? Os shopping centers espirituais. Agora eu vou chamar de shopping centers espirituais, né? Nos shopping centers espirituais, todo mundo parece querer o autoconhecimento. Mas ninguém sabe que o autoconhecimento requer uma preparação tremenda, né? Essa preparação tremenda, tecnicamente, ela é dita ser jnana yogyata. Jnana yogyata é uma preparação, né, muito complexa, que pode ser traduzida como grande maturidade espiritual. Somente um indivíduo extremamente maduro é capaz de realmente, né, buscar o autoconhecimento. O objetivo final é moksha, para isso eu preciso de jnana. Para isso eu preciso de jnana yogyata. O que é essa yogyata? Né? Esse jnana yogyata é uma preparação mental e emocional, né, que envolve karma yoga e jnana yoga e gradualmente vai desenvolvendo aquele set de qualificações que me permite, né, buscar moksha, né, a libertação. É o campo, o corpo de conhecimento completo, né, que me permite, né, esta aptidão mental, né, que é conduzente à assimilação e reivindicação dessa minha natureza. Então, a próxima pergunta é, esse jnana yogyata, o que devo praticar? É só por isso Krishna apresentou o Karma Yoga para nós, né? Para todos nós, para a humanidade, para Arjuna, consistindo em variedade de ações. Os detalhes de que novamente veremos mais tarde. A posição do Karma Yoga é a posição da jnana yogyata, né? É uma condição mental, um desenvolvimento mental que faz do indivíduo, né, um Karma Yoga, né, que é um Vedantin. Portanto, qual é a minha visão? Qual é a minha compreensão? Qual é a compreensão do Karma Yoga, né? Esse que desenvolveu esta aptidão mental, essa qualidade de clareza mental, ele percebe o caminho, a jornada, né, o percurso espiritual, né, na sua totalidade, né? Qual é a visão do Karma Yoga, né? A visão do Karma Yoga é que eu sigo no caminho do Karma Yoga, né, até que eu esteja apto ao jnana, né, desenvolva esta aptidão mental, jnana yogyata,
e a partir de então eu compreendo, né, o Yana, e eu sou livre interiormente. E qualquer prática religiosa que eu faça, seja puja, ela tem que entrar sob as minhas práticas do Karma Yoga, purificação da mente. Então, isso é importante compreender também. O Karma Yoga não é contra essas práticas dualistas, né, tais quais puja, rituais, né, meditações, tudo isso nós temos que compreender que elas existem sob o guarda-chuva Karma Yoga. Karma Yoga, fundamentalmente, vocês devem saber disso, né? Existem 2 caminhos, one is karma, ação e um resultado, que é um melhoramento, né, em termos de ascensão, né, ou elevação espiritual, Karma Yoga, né, e o outro é Jnana Yoga, o caminho da compreensão, né? Então, eu como Karma Yoga, eu tenho que integrar também os pujas, os japas, tudo, né? Tudo isso fica sob o Karma Yoga, purificação, preparação da mente. Então, não existe confusão. Então, ele sabe onde ele está agora, ele sabe onde eu devo estar a seguir, né? O Karma Yoga, né? Clareza em relação às minhas prioridades de vida, e é esse o entendimento. E é imutável, ok. Mesmo que alguém venha e conte alguma coisa, essa pessoa não ficará confusa, né? Por exemplo, eu observei isso muitas vezes, as pessoas passam tempo no Vedanta Brasil, eles começam a desenvolver, né, esta visão, né, do Vedantin, a visão do Karma Yoga, né? Eu tenho que preparar, purificar, melhorar e depois entrar no Shravana, Manana e Nididhyasana. Mas aí o que ocorre? Alguém vem, volta e diz assim, olha, vai e veja isso, olha esse link, veja isso, veja. Aí as pessoas ficam visitando, né, os babas da vida e começam a ficar distraídos, né? A distração é a coisa mais comum. Alguém vem e te conta alguma coisa e você fala, sim, talvez ali seja mais rápido o processo, talvez ali alguém possa me iluminar, alguém possa me transmitir, né, a realização, etc. E o indivíduo vai ficar mais confuso. A maioria das pessoas que não são Karma Yogas não tem ideia real sobre o que é espiritualidade. Ó. A maioria da galera não tem nenhuma ideia do que seja realmente o caminho espiritual, né, de elevação, preparação e auto-reconhecimento. Estão buscando algumas experiências místicas, né? Pelo menos se eles fossem, né, aqui eu não sei, násticas, eles não perderiam seu tempo em prática religiosa. Se eles fossem ateus, pelo menos, né? Se eles fossem ateus, pelo menos eles não estariam perdendo tanto tempo fazendo essas práticas religiosas, né? Mas os crentes, né, os semicrentes, estão desperdiçando o seu tempo. Então, por que ele está dizendo isso? Porque a pessoa não tem uma clareza, uma percepção clara do que seja este processo de elevação espiritual, né, que envolve karma, dharma, upasana e jnana, né? Então, o indivíduo é como se ele estivesse desperdiçando o seu tempo. Não é realmente desperdiçando o seu tempo, porque a gente sabe, né, se um indivíduo ele começa a bater com a cabeça na parede, repetindo o mesmo erro e bater com a cabeça na parede, existe a possibilidade que um dia ele compreenda que é melhor parar de bater com a cabeça na parede, né? Então, se o indivíduo ele vai buscando essas práticas confusas, né, nos shopping centers espirituais, ela vai acabar confusa, quase que como se estivesse desperdiçando seu tempo. Então, seria melhor ser 100% materialista. Você quer ser um samsara? Às vezes eu coloco em termos de o samsara material, mundano, e o samsara espiritual, né? Se você quer ser um samsara, seja um samsara genuíno, né? Seja um samsara materialista, né? Vá no mundo buscar prazeres sensoriais através dos ganhos, né?
Então, seja um samsara. Agora, se você quer um samsara espiritual, é quase como se fosse um desperdício. Mas não é exatamente um desperdício, porque quase que, invariavelmente, é o caminho que quase todos nós passamos, entendeu? Fazendo práticas, ações, né? Sadhanas, que envolvem ação e um resultado, que é uma experiência de punya, melhoramento. A gente passa por tudo isso, aí gradualmente a gente vai deixando isso para trás e entrando no universo do Vedanta, no mundo do Vedanta. Ok. Aí ele diz, porque quem é religioso, mas não sabe o que está realmente fazendo, né? Ele está fazendo para quê? Você nem sabe o que ele está fazendo, o que ele pode obter. É uma confusão tão grande, é uma expectativa irreal tão total, né? Que parece realmente que o indivíduo está desperdiçando o seu tempo, né? A maioria das práticas religiosas se tornará perda de tempo porque ele não sabe o que ele pode obter e o que ele não pode obter. Ele não sabe como usar aqueles instrumentos, sejam eles, né, mantras, pujas, kirtans, bhajans, né, rituais, etc. Clareza, compreensão realmente de todos esses instrumentos e daquilo que eu posso obter e daquilo que eu não posso obter através deles. Portanto, Krishna diz, aqueles que não têm clareza quanto aos meios e os fins, muitos ramificados ouvirão o discurso de alguém que, de repente, começará um bhajan. Então, o Krishna continua aqui, olha, eu não tenho muita culpa, não, eu estou seguindo as palavras de Krishna e do Swami Paramarthananda, né? Aqueles que não têm clareza quanto aos meios e aos fins de cada uma dessas práticas ou esforços, né? Eles ouvirão o discurso de alguém e, de repente, começarão a fazer isso e aquilo, né? Então, eles ouvirão alguém dizer que este é o método mais rápido, elevar a Kundalini, por exemplo, aí eles vão para isso, né? Quanto mais opções, né? Quanto maior for o shopping center, o samsara materialista, ele não gosta de ir naquele shopping center pequenininho do subúrbio, eles gostam de ir naqueles mega shopping center, né? Quanto maior é o shopping center, maior é a possibilidade de punya, de consumo, né? Então, quanto maior for o meu supermercado, o meu shopping center, né, do samsara espiritual, mais feliz eu fico, né, com a possibilidade de ganhar alguma coisa aqui e ali. Tem uma pessoa que falou comigo recentemente, estava assim, com brilho nos olhos, com a ideia, né, de ir para a Índia e ter essa diversidade de produtos, né, de satsangas e de práticas, e uma variedade enorme, uma confusão total, todo mundo perdido lá, pulando de um satsang para o outro, e as pessoas sem nenhuma clareza a respeito do que elas realmente querem e como obter o que elas querem, né? Aí vem uma pessoa que diz, não, abandone a Kundalini, você precisa de participar do estudo do Gita. Aí eles virão por 4 dias nas minhas classes, o Swami Pi dizendo, aí eles vêm por 4 dias nas minhas classes, mas aí uma outra grande ideia aparece na mente deles, né? E eles já mudam de opinião, né? Quem sou eu é o barato. O barato aqui é quem sou eu. Eu vou perguntar para mim mesmo quem sou eu, né? Total confusão. E muitas vezes eles acabam como ateus. Olha que interessante. O cara busca, a frustração é tão grande que ele falou assim, não, eu estou buscando iluminação é um mito, não existe. Estou buscando moksha, libertação, não existe, né? E eu estou buscando Deus também não existe, né? Então o cara, no final das contas, ele se rende e diz assim, não, eu estava buscando uma sombra que não existe, né? Ok. E ele acaba se tornando um materialista, um ateu. A gente passa para o próximo segmento, 41 a 45.
41 a 45. Depois de falar sobre Yan Yoga, né, o Lord Krishna ele vai entrar no Karma Yoga e vai permanecer concentrado no Karma Yoga, né, por um bom período de tempo, né? E antes de iniciar o Karma Yoga, Krishna fez algumas observações gerais sobre o Karma Yoga e os Karma Yogis, e depois apresentará o próprio Karma Yoga, né? Então, ele vai fazer algumas notas, né, algumas críticas também, vai explicar um pouco, né, de quem são os Karma Yogis, né, e algumas observações sobre karma, né, ação e os resultados das ações. No verso 40, o Krishna glorifica o Karma Yoga, apontando que o Karma Yoga jamais é desperdiçado, nem mesmo uma pequena fração de uma ação com o espírito do Karma Yoga, ela é desperdiçada. E vocês já entenderam o porquê, né? Porque mesmo que eu não possa, né, completar essas ações, né, de modo que se eu inicio um empreendimento, eu tenho que completar o meu empreendimento para colher os frutos, mas no Karma Yoga não. Mesmo que você dê o primeiro passinho, e aí você desenvolva, né, esse passo, faça esse passo com o espírito do Karma Yoga, você já colhe o resultado, que é o quê? Melhoramento, purificação, né, refinação do meu complexo corpo-mente. Porque eu agi um pouco e agi com esse espírito que me fortalece, né, porque eu estou contribuindo, eu estou dedicando as minhas ações com o espírito, né, de adoração, devoção e gratidão. Então, aqui o Krishna começa a falar, glorificando o Karma Yoga, que ele jamais falha, né? Porque ele produz crescimento interior, e mesmo que ele não frutifique exteriormente, materialmente, interiormente só eu sei o que eu ganho através de cada momento com este espírito. Essa é importante compreender. O ganho interior, só eu sei o que eu ganho através de cada momento, né, que eu vivo com esse espírito, com esta visão, com esta compreensão, entendeu? Do que eu quero realmente na vida. O que eu quero realmente na vida é purificar, refinar, crescer e desenvolver essas qualidades, esta força, este equilíbrio, de modo que eu possa assimilar o Shravana, Manana, Nidhyasana dos Upanishads, né? O crescimento interior, independentemente das consequências externas da ação. O Karma Yoga crescerá interiormente, o que significa que ele obtém capacidade de aprender com os sucessos e principalmente com os fracassos, porque na hora do sucesso ninguém quer saber de aprender, todo mundo quer saber de curtir o sucesso, não é assim? Quando você está curtindo, celebration, não, veja aí, que tipo de lição você pode aprender dessa experiência? Deixa isso para lá, cara, vamos celebrar aqui, toma uma taça de champanhe comigo. Mas no momento dos fracassos, né, é o momento que a maioria das pessoas, elas aprendem através da dor, né? Não através do amor, mas através da dor, né? Então, a dor vai fazer com que o indivíduo possa refletir e ver o que ele pode aprender daquela experiência, né? Então, o Karma Yoga aprende com sucesso e com fracasso. Então, ele aprende sempre, né? Porque ele não se ilude também com os sucessos, né? Ele não fica intoxicado com punha e nem fica paralisado com papa, né? Ele permanece equânime. E como o Karma Yoga aprende e cresce, não há dúvida que ele jamais falha. O Karma Yoga jamais falha. A partir do verso 41, o Krishna glorifica o Karma Yoga, como nós vimos, e que, dizendo, né, o que foi visto até agora, que o Karma Yoga é aquele buscador espiritual ainda, né, investido na ação e o resultado, só que ele tem uma visão clara. O que eu posso obter da ação, eu posso obter um melhoramento, né? Se as minhas ações foram dharmicas e com esse espírito, né, o espírito do Karma Yoga. Então, se eu desenvolver esse espírito, e se as minhas ações forem em harmonia com o Dharma, né, então, cada uma dessas ações
ela produzirá este interior, esse ganho, conhecimento, né? Então, por isso, Krishna está exaltando o Karma Yoga. O Karma Yoga, principalmente porque ele tem clareza daquilo, do meio e os fins, né? O que ele faz e o que ele pode obter através das suas ações, né? Muito claro. Portanto, ele sabe quais são os meus objetivos intermediários, quais são os meus objetivos imediatos e quais são os meus objetivos a longo prazo, né? Qual era o objetivo imediato de Arjuna? Era levantar e entrar na guerra, conduzir o seu povo na guerra. Por isso que Krishna apelou até mesmo para as provocações do ego, né? O nome, a fama, porque o objetivo inicial, imediato, é de tentar restabelecer o Dharma, né? O objetivo intermediário, né, o meio, é o quê? Ser um Karma Yogi, né? Compreenda, né, a ação e seus resultados, a importância do Dharma, e você lute esta guerra com o espírito do Karma Yoga. E o objetivo final é o autoconhecimento e moksha, né? Ok. E qual é o pensamento claro que um Karma Yogi desfruta? Krishna não diz isso no verso. Shankaracharya traz à tona esse pensamento claro e ele sabe que o objetivo final é apenas moksha, né? Esta liberdade interior, como eu coloquei para a Luciana, né? A liberdade, a independência, ela é interior, né? Porque qualquer pessoa que vê de fora fala assim, nossa, tem tantas limitações naquela pessoa, né? E esta pessoa se diz guru, e esta pessoa se diz independente, né? E ele parece se depender de tantas coisas, né? Até mesmo alimento para manter o corpo, a sua existência, né? Então, visto de fora, esta independência, né? Ela é inexistente, mas essa liberdade, que é sinônimo de independência, ela é interior e ela só é realmente compreendida por aquele indivíduo que compreendeu o que Shankaracharya está dizendo aqui, né? E o meu objetivo é moksha, liberdade e independência interior. Todos os seres humanos estão trabalhando apenas para essa liberdade, nós vimos, né? Quase sempre inconscientemente. E é importante que nós, do Vedanta, compreendamos que esta independência, esta liberdade, só pode ser obtida através do autoconhecimento. Aqui o Swami Paramarthananda, self-discovery, autodescoberta, é um outro modo de colocar, né? Autorrealização, autodescoberta, autoconhecimento, autorreconhecimento. Assim como uma criança, ao descobrir as forças nas pernas, né? Um indivíduo, ele vai desenvolvendo essa força mental e emocional até que ele possa ser um Jnana Yogi e descubra a sua real identidade. Aqui ele fala alguma coisa sobre a personalidade emocional, eu sempre gosto quando eu vejo essa passagem. Eu preciso desenvolver força nas pernas, e nos pés, e os meus pés mentais, a minha força mental, a minha personalidade emocional, né? Então, como eu disse anteriormente, esse conhecimento intelectual, ele precisa se tornar também um conhecimento emocional, um autoconhecimento emocional, de modo que eu seja forte e resistente aos altos e baixos da vida, né? Deste modo, o indivíduo descobre essa força que permite a ele não depender de nenhum fator externo. Permite a ele estar seguro e confortável e feliz, apesar da insegurança do mundo, né? A gente vive num mundo tão inseguro nos dias de hoje, né? Então, apesar de tudo isso, né, eu vivo a minha segurança interior, né, que só é possível através do autoconhecimento, muito bem assimilado e muito bem convertido em autoconhecimento emocional. Assim, essa descoberta da força interior é chamada de Atmayana, né? Ela é possível através do Atmayana, é o conhecimento do Atman,
E ele está muito claro, e está muito claro para o indivíduo, né, que o jnana é o único meio de alcançar moksha, ou libertação. O indivíduo também é muito claro para ele que esse jnana não pode vir ou acontecer a menos que eu tenha preparado a minha mente, né? Então, o desenvolvimento das qualificações são indispensáveis, né, para o indivíduo com a mente clara, sem ilusões, né, sem fantasias. Portanto, o meu objetivo imediato é a descoberta, é a compreensão e desenvolvimento das qualificações necessárias, né? E como eu vou desenvolver, como eu cultivo e desenvolvo essas qualificações necessárias. Aí você tem que estudar as escrituras até que você compreenda claramente o que é o karma, o que é o yoga e o que é o Upasana Yoga, e em cada uma dessas ferramentas, o modo de utilizá-las, sabendo o que elas irão propiciar, o que elas irão produzir e o que elas não irão produzir. Então, essas estações intermediárias, né, que nós já vimos, né, na passagem anterior, eu tenho que ir de uma estação, né, para outra, né? E essa outra é o quê? Esta capacidade, esta força, né, esta disposição intelectual, mental, né, de conhecimento, referida aqui como jnana yogyata. De lá, a partir dessa condição mental, né, eu tenho que ir para a penúltima estação, chamada de Shravana Manana Nidhyasana, e aí eu passo para a última estação, chamada autorreconhecimento e libertação e independência. E como chegar à estação do jnana yogyata, né? Qual foi a expressão que o Swami usou anteriormente? Deixa eu ver aqui. Aptidão da mente, aptidão mental, qualificação mental, força mental, preparação mental, aptidão mental. Então, o indivíduo, né, ele vai se perguntar, então, como é que eu vou desenvolver essa aptidão mental? Como é que eu vou desenvolver esta visão vedântica, né, essa compreensão do Karma Yoga, esse espírito, né, essa perspectiva de visão a respeito da minha interação, ações e seus resultados e o que eu posso obter através delas, né? Aptidão mental. Então, a questão é, então, como é que eu vou chegar a esta estação intermediária, referida aqui como jnana yogyata, né? Dessa disposição, essa força, essa visão, essa compreensão, né? Esse desenvolvimento, né? Para isso, né, o Krishna deixa muito claro que eu devo levar uma vida religiosa, ativa, conhecida como Karma Yoga, uma vida ética religiosa, ativa e comprometida com o meu processo de elevação espiritual, né? Então, como é que eu vou desenvolver, né, esta aptidão, né, esta clareza, esta força, né, essas qualificações? Eu tenho que viver, né, uma vida religiosa ativa. Então, as pessoas nos dias de hoje não gostam muito dessa palavra religiosa, religião, né? Mas o Karma Yoga, ele não é simplesmente um buscador espiritual, é uma pessoa religiosa, né? O que é a religião? A religião é uma ciência que nos ensina, né, o relacionamento entre o Criador e a criatura, né, no contexto da criação, Jagat, né? Então, a religião sempre implica a presença do Criador e da criatura, e o modo qual a criatura deve se comportar de modo a ser feliz, e crescer, e se libertar do samsara, do sofrimento, né? Então, a religiosidade nada mais é, porque existem muitos círculos espirituais que são absolutamente antirreligiosos, né? Eles jogaram... claramente, eles rejeitaram o Criador, né? Rejeitaram o Karma Yoga, né? E eles só falam eles apresentam alguns fragmentos, né, do Jnana Yoga, do Vedanta, mas de modo absolutamente não religioso, né? Como se fosse uma filosofia, né? Ou uma experiência, né, mística, né? Aqui, Krishna
deixa muito claro o modo de desenvolver essa aptidão mental, essas qualificações, né, necessárias. Você precisa levar uma vida religiosa e espiritual, como eu costumo dizer. A espiritualidade é a busca pelo espírito, mas de modo que eu possa compreender o espírito de todas as coisas, eu preciso compreender Deus. E eu preciso compreender o modo ao qual eu preciso reconhecer e me relacionar com Deus, de modo que eu desenvolva uma mente clara e um coração tranquilo, né? Que irá facilitar a minha busca pelo autoconhecimento. Então, eu preciso viver uma vida fundamentalmente religiosa, espiritual, e nada melhor do que seja um Karma Yoga, Arjuna, né? É uma vida religiosa ética, né? Muito comprometida, né? Com os ensinamentos, com a verdade, né? E ativa. Então, o que o Swami quer dizer com ativa? Não é simplesmente um estudo, né, acadêmico, filosófico, né? Quando a gente fala sobre ser um Karma Yogi, né, significa o quê? Aplicar esses ensinamentos, ou estudá-los e contemplá-los, refleti-los, de tal modo que eles possam ser internalizados, de modo tal que eu possa me transformar, né? De tal modo que eu vivo com esse espírito, eu vejo Deus manifesto, eu vejo a beleza da criação, eu vejo os outros seres vivos como criações de Deus também, né? Eu me conformo, me adequo, né? Me harmonizo com tudo isso, e eu desenvolvo essa aptidão mental, emocional, essas qualificações, né? Então, eu sou uma pessoa religiosa ativa. Por que ativa? Porque eu estou aplicando esses ensinamentos. Esses ensinamentos não são ensinamentos de final de semana, que eu estudo como se eu estivesse estudando qualquer outra matéria acadêmica, né? Como se eu estivesse estudando uma filosofia ou um livro de religião, não, né? Eu tenho que compreender, e a aplicação desse conhecimento irá, né, desenvolver essas qualificações, e aí a minha personalidade espiritual, a minha personalidade emocional vai colher os frutos deste conhecimento que, a princípio, é obtido no intelecto, um conhecimento intelectual a respeito do que é Mithya, né? E como o Mithya funciona, quais são as leis, qual é o relacionamento da criatura com o Criador e a criação, etc. Então, tudo isso tem que crescer de modo que eu possa frutificar. E, para isso, a vida precisa ser ativa e comprometida com esses ensinamentos religiosos e espirituais, né? Então, às vezes eu digo isso, né? Isso não deve ser simplesmente um estudo de final de semana, um estudo limitado somente à teoria, porque tudo na vida a gente tem que estudar a teoria e entrar na prática, na aplicação, né? Esse também. Embora o autoconhecimento não seja teoria e prática, porque ninguém pode praticar ser, embora muitas pessoas estejam tentando praticar o ser, né? Eu sou, eu existo. Ninguém pode praticar, porque é autoevidente, todo mundo existe, todo mundo é, né? Então, somente o autoconhecimento final, ele não depende de prática, né? Você simplesmente tem que desenvolver esse conhecimento intelectual das escrituras dos Upanishads, até que esse conhecimento acadêmico seja convertido em conhecimento direto, ou assim chamado aparokshayana, o conhecimento direto e imediato daquilo que é autoevidente, né? Mas, deixando de lado isso, né, o Karma Yoga ele precisa praticar, o Jnana Yoga precisa aplicar esses conhecimentos, que também é uma forma de disciplina, né? Muito embora eles não estejam praticando a Aham Brahmasmi, ele está lembrando e aplicando os ensinamentos para neutralizar aquelas ideias equivocadas que estão impedindo o meu desfrute deste conhecimento que eu já assimilei no nível intelectual, né? Esse é o Nididhyasana do Vedanta, né? Então, através de uma vida religiosa, ética, né, espiritual, comprometida e ativa, eu vou desenvolvendo essa postura, né,
esta aptidão, essa força. Assim, através do Karma Yoga, eu alcanço esta condição, né, chamada aqui Jnana Yogyata. De lá eu vou para o Jnana e de lá eu vou para o Moksha. Esse é o roteiro, esse é o mapa, e essa clareza Krishna chama de essa clareza, Vyavasaya Mika Buddhi. O Karma Yoga é muito claro sobre o que ele quer e o que ele não quer, e como obter o que ele quer, e as etapas necessárias para chegar à sua destinação final. Considerando que, no caso de todas as pessoas, em geral, que não são Karma Yogis, o problema é que eles são religiosos, tudo bem, mas eles não têm nem mesmo certeza sobre o que eles querem fazer da vida, né? Portanto, qualquer pessoa prescreve qualquer sadhana, eles praticarão essa sadhana por uma semana e ouvirão uma outra pessoa falando de outras coisas, vão experimentar uma outra sadhana, vão praticar por mais uma semana, e aí outras que vai ficar pulando de galho em galho, né? Praticarão por mais de semana, a última análise, e terminam totalmente confusos, como a maioria das pessoas confusas nos shopping centers espirituais. A única diferença é que eles não sabem que eles estão confusos, né? Perdidos mesmo, né? Então, o que é interessante aqui é que eu acho que a gente já cobriu isso muito bem, não quero me estender mais, não. É a condição realmente do samsara espiritual, como eu frequentemente digo, né? Ok. O que eu queria comentar é isso aqui. Ele está falando assim que, considerando que a maioria das pessoas, elas não são Karma Yogis, mas elas são pessoas religiosas, né? Então, você vê pessoas religiosas perdidas, né? Muito embora elas tenham uma certa compreensão de que existe um Criador, e elas querem, né? Elas querem viver em harmonia com esse Criador, e elas querem crescer, elas querem, né, de qualquer modo, desenvolver, né, através desse relacionamento com Deus, mas sem o conhecimento, sem o corpo de conhecimento, todas essas práticas, elas são vazias e ineficazes, né? Isso que eu queria dizer. Muito embora sejam pessoas religiosas. Portanto, Krishna critica todos esses religiosos perdidos, né? Que não compreendem realmente as práticas que eles estão fazendo, muitas vezes há anos, né? Essas pessoas confusas têm tantas ideias sobre religião e espiritualidade, né? Muitas delas ideias erradas, muitas delas incompletas, porque mesmo embora o fato seja um, as confusões são muitas, os erros podem ser muitos, né? Então, no verso seguinte, ele diz, o Lord Krishna diz, Arjuna, esse é um verso rico, né? Deixa eu ver quanto tempo, a gente não tem muito tempo, não. Então, aqui, esse verso aqui é muito rico, vai ficar para amanhã. Mas ele inicia dizendo, Arjuna, os ignorantes que estão apaixonados pelas declarações védicas, né, os Vedas, as declarações védicas se referem ao Karma Kanda, né? Principalmente se refere à porção ritualística dos Vedas, né? Então, os ignorantes, aqueles que querem fazer rituais de novo, com o objetivo de algum ganho, né? Aqueles que até mesmo fazem rituais porque eles querem o céu, eles são devotos do céu, eles querem existir numa loca celestial, né? Então, esses são ignorantes que estão apaixonados por aqueles trechos dos Vedas, né, que declaram, faça isso e obtenha aquilo, né? Então, eles são mesmo, até mesmo devotos do céu, eles sempre argumentam que não existe mais nada a fazer e que estão cheios de desejos. Aqui eu não entendi bem, que sempre argumentam que não há mais nada e que estão cheios de desejo. Eu acho que significa, esses devotos, eu não entendi essa passagem, que sempre argumentam que não há mais nada e que estão cheios de desejo. Talvez queira dizer os devotos que estão sempre dizendo, não quero mais fazer de nada, só quero fazer esses rituais porque
eu sou uma pessoa religiosa e eu quero obter um lote, né, no paraíso, lá num desses reinos superiores, né? Então, eles fazem rituais, até mesmo rituais, né, celestiais, buscando bens celestiais. Eles dizem, eu não tenho mais nada que eu quero fazer nessa vida, mas ainda assim, eles são hipócritas, que ainda estão cheios de desejo. Desejo por quê? Desejo por essas locas celestiais, desejo por ganhos, né? Talvez seja isso mesmo. E eles ficam falando essas palavras floridas, né? Dessas declarações védicas, né? Das porções ritualísticas, eles ficam repetindo essas palavras floridas, que estão cheias de ritos específicos para obter prazer e poder, e que levam a novos nascimentos, a novos resultados de ações, né? Então, este é um exemplo do samsara espiritual, né? Samsara espiritual é aquele que, ok, não, eu cansei de colocar ações para obter ganho material, mundano, e agora eu quero colocar ações para obter, né, ganhos celestiais, né? Então, eles ficam repetindo essas declarações, né, dos Vedas ritualistas, né? E fazendo todos esses ritos para obter o quê? Prazer e poder, né? Então, o Shankaracharya aqui, né? Ele está dizendo que, porque os comentários são de Shankaracharya aqui, que o Swami Paramarthananda elabora em cima deles, como a gente já compreendeu, né? Então, ele está dizendo aqui, neste verso, né? O Lord Krishna está dizendo que eles falam essas palavras floridas dos trechos ritualísticos, né? Que no final das contas são o quê? São ações que buscam mais prazer e mais poderes espirituais, né? Não, eu não quero mais poder social, eu não quero mais acúmulo de bens materiais, eu não quero mais acúmulo de nada disso. E eu não quero mais prazeres sensoriais, eu quero prazeres celestiais, prazeres espirituais. E eu quero alguns poderes também místicos, né? Porque eu quero ser capaz de impressionar as pessoas ao meu redor, né? Então, eles ainda assim, eles estão fazendo ações ignorantes que conduzirão a novos nascimentos, porque não existe ação que não produza resultado de ação. As ações que não são colocadas no sistema sem o espírito de Karma Yoga são ações permeadas por desejos, e essas ações produzirão resultados, e esses resultados eles produzirão novos nascimentos, né? O conhecimento firme não ocorre na mente dessas pessoas que estão apegadas aos prazeres e aos poderes celestiais e cujas mentes são levadas por tais noções, né, ignorantes, digamos assim. Então, nós estamos vendo aqui, são 3 versos, né, comprimidos, né, sintetizados, né, Condensados. Condensados ou compressos, numa só passagem, porque eles são um fluxo, né? Então, vamos ver o que o Swami Pi começa dizendo aqui. Nesses 3 versos, o Lord Krishna está criticando fortemente aquelas pessoas que estão confusas. A gente fica até meio, como é que se diz? A gente sente compaixão e amor pelas pessoas que estão perdidas no shopping center do samsara espiritual. Mas a gente não pode fazer nada. Eu demorei um pouco para entender isso, entendeu? As pessoas que estão perdidas nos shopping centers espirituais, né, seguindo esse consumo, né, de experiências através de associações, né, com esses babas da vida, os prem-prems da vida, né? Então, essas pessoas estão lá perdidas e a gente não pode fazer nada por elas, elas estão confusas, né? Aqui Krishna está criticando essas pessoas confusas, porque ele diz que são pessoas ignorantes, sem clareza em relação às suas ações
e os seus resultados, sejam eles os resultados intermediários e os resultados finais, né? Então, eu os chamarei de karmis. Aqui eu fiz uma edição hoje, eu fiz assim, eu os chamarei que eles não são karma yogis, né? Eles estão fazendo ações, né, ritualísticas ou diversas outras ações, que até mesmo podem ser ditas karmas, né? Dentro do contexto do Karma Yoga, mas sem o espírito do Karma Yoga, sem a compreensão do Karma Yoga, elas são simplesmente karmas, né? Karmas buscando alguma coisa que seja um prazer, né? Mental, emocional ou até mesmo celestial, né? Então, essas pessoas que não são Karma Yogis, eu os chamarei de karmis espirituais. Isso para diferenciá-los dos karma yogis, né? São pessoas religiosas, né? São pessoas que compreenderam o Criador, são pessoas que colocam ações, mas eles querem ganhos, e não somente os ganhos materiais através dos pujas e dos rituais para ganhos materiais, mas eles querem ganhos espirituais, ganhos celestiais. Mas ainda assim é ignorância, ainda assim é ação e seus resultados. Então, nós podemos, né, defini-los aqui como karmis, karma yogi não, como karmis, né, eu prefiro definir como karmis espirituais. Por quê? O karma é aquele que faz ação. O karma, em geral, é definido como samsari. É aquele que coloca uma ação e o resultado dessa ação é um ganho. O resultado da ação do karma jamais é fortalecimento ou desenvolvimento ou purificação, né? As ações do karma são para ganhos mundanos materiais, ok? Este é o samsari, né? Então, o samsari é aquele que é um karma cuja ação visa um ganho material, ok? Um ganho imediato. Às vezes, até mesmo um ganho humano. Eu quero um relacionamento novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, é um karma, ele está buscando esta resolução através do ganho de determinadas experiências, determinados objetos de experiência. Aí nós fizemos essa diferenciação entre os karmas sansaris e os karmas espirituais, né? Que às vezes eu chamo também de sansaris espirituais, né? Por quê? Ele ainda assim, ele quer ação e um ganho, né? Mas ele, como ele é uma pessoa espiritual, religiosa, agora ele quer ganhos celestiais, né? Então, ele quer esses ganhos através desses rituais e dessas práticas, né? Que produzem alguns ganhos, que muitos deles são ganhos mentais, são estados mentais, entendeu? E muitos deles querem realmente, né, ganhos além da morte, né, além desta vida, eles querem realmente obter um lote no paraíso, né? Então, essa é a diferenciação. E o Swami disse aqui que eu os chamarei de karmas espirituais para diferenciá-los do karma yogis. Essas pessoas podem ser chamadas de karmis também. Karmis, né? Karmas espirituais, karmis, elas fazem ação para colher o resultado, e o resultado não é fortalecimento, o resultado é um ganho realmente pessoal, né? E muito objetivo, né? Para entender esses 3 versos, devemos ter um pouco de fundo, né? Um pano de fundo, um contexto. Então, eu vou mencionar brevemente aqui. Mais tarde, no capítulo 17, o Lord Krishna vai dividir as atividades humanas, as ações humanas em 3 tipos, conhecidos como o Sattvika Karmani. Então, o Karma Yogi, né? Ou Jnana Yogi, né? Ele pratica 3 tipos de ações, ou não. Na verdade, o ser humano pratica, ele exerce, ou ele faz 3 tipos de ações, né? Aquelas ações, os karmas sattviks, né? Sattvika karmas, o Sattvika Karmani, é o karma que faz ações sattvicas, o Rajasa Karmani, né? O indivíduo que faz karmas, ações rajásicas, e o indivíduo que faz ações tamásicas, né? Isso
para aqueles de vocês que estudaram o primeiro Gita que nós fizemos alguns anos atrás, no capítulo 17, isso é muito, muito bem desenvolvido, né? E foi muito bem exposto, né, em nossas classes, porque naquele período ali eu estava já estudando o Bhagavad Gita com Swami Paramarthananda e eu estava já desenvolvendo os conceitos expostos pelo Swami Pi, né? Então, nós veremos isso no capítulo 17. Né? Mas aqui a gente dá uma pincelada nele, né? que a conclusão é que, acordo com Krishna, os sattvika karmas, né? Aqueles karmas satívicos, né? São aqueles que irão beneficiar o maior número de pessoas, o que pode ser denominado como ações altruístas ou ações que visam não somente o meu ganho pessoal, por exemplo, o meu crescimento, fortalecimento, mas também o fortalecimento, o crescimento e até mesmo a preservação do Dharma, né? Então, eu coloco uma ação, o primeiro passo é que a minha ação é tão clara, eu me tornei um Karma Yogi, quando eu coloco uma ação, essa ação ela tem dois objetivos. Um é um ganho pessoal e o outro é um ganho coletivo, né? Nos dias de hoje a gente ouve falar tanto de coletivismo, né? Então, a minha ação ela visa o meu ganho pessoal e o ganho coletivo, o ganho do todo, né? Então, o meu ganho pessoal ele é dividido em duas partes. Um é desenvolvimento de força, equilíbrio mental e espiritual, porque esse é o ganho que eu quero através de toda e qualquer das minhas ações. Eu ajo com um determinado espírito, derivado de uma determinada compreensão, com uma atitude de dedicação e contribuição para o campo, e aquela ação ela está me dando um ganho imediato, que é o ganho pessoal, né, interior, essa clareza interior, esse equilíbrio interior. Então, as minhas ações, elas têm essa natureza, né, que é a natureza de ser para o benefício do todo, né, que seja uma ação dármica, que seja uma ação clara, satífica, de benefício do todo, do meio ambiente, dos outros seres, e também que seja de benefício meu. Só que o meu benefício primordial é o meu desenvolvimento interior, a força, a clareza, né, o equilíbrio interior, né? Então, este ganho interior é o meu objetivo pessoal número 1. E o número 2, de repente, eu preciso também de uma casa, de um carro novo. Então, eu estou colocando essas ações com determinado espírito, porque eu tenho que juntar uma graninha para comprar um carro novo, porque meu carro está muito velho, né? Então, eu tenho um ganho material que é absolutamente secundário. O meu ganho primário, que é o realmente relevante, é um espírito tal que me produz essa força, né? Esse crescimento, né? Essa clareza interior, esse ganho interior, né? E ainda assim o karma satívico, né? Então ele é dármico, totalmente em harmonia com as leis que regem o campo, de tal modo que todos possam se beneficiar, e ele tem uma essência, ele tem uma natureza altruísta, né? Que eu estou tentando de colori-la de um modo diferente, porque é um altruísmo no sentido de que não é só é eu e os outros. Então, a minha ação ela vai servir para o benefício de todos, e o meu benefício principal é o meu ganho interior, a minha força interior, a minha clareza interior, e o meu ganho secundário pode ser um ganho material também, que não é um problema, desde que eu tenha observado que o ganho pessoal interior é o principal e que as minhas ações foram absolutamente dharma. Então, é uma ação em harmonia com o meu objetivo material, mundano, mas com um espírito, né? Um espírito tal que converte essa ação já num ganho espiritual, de um ganho pessoal interior, né? E não somente isso, é uma ação que irá beneficiar o meio ambiente. Ficou claro isso?
Então, esta é este tipo de karma, né? Sattvika karmani, né? Os karmas colocados, né, de modo satívico. Depois tem os karmas rajásicos, né? O karmi de natureza muito rajásica, e tem aqueles karmas que são de natureza tamásica. Nós sabemos que os tamas, eles não são muito de colocar ações no campo, né? As ações dos indivíduos mais tamásicos, em geral, elas são omissões, mais omissões e menos ações, mas ainda assim os indivíduos mais tamásicos, eles colocam algumas ações e quase sempre são ações que vêm a danejar o campo, né, e prejudicar os outros, né? Então, qual é a pior natureza de ação aqui? As ações de natureza tamásica. E a gente vai ver na próxima aula de amanhã também as ações rajásicas, né? O que nós podemos ganhar com ações deste tipo, né? Com essa natureza rajásica, né? Então é isso. Então a gente fica deixando tudo isso para amanhã, porque vai ser uma aula bacana. Essa passagem aqui é muito bonita. E a gente encerra agora. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês, meus queridos da Vedanta Brasil.